Muito boa noite. Tudo bem? Liga seu microfone, Balbino. Microfone. O nome de Bruno aqui, por quê? Eu vou mudar aqui. Espera aí. Só um minutinho. Então tá. Deixa eu só abrir aqui o chat para a gente ver as pessoas que já estão aqui. Bom, boa noite a todos os que já estão aqui nos assistindo. Boa noite, doutor André. Boa noite, Bruno. Deixa eu só renomear aqui o Balbino. Liga seu microfone de novo para mim, Balbino, por favor. Como é que é? É Balbino, para eu renomear aqui? Balbino, tracinho, BS, conta. O tracinho do hífen ou o underline? Com hífen. Hífen. BS, conta a empresa. S, conta. É BS. Ah, BS. Desculpa. É aqui, ó. BS, conta. Igual tá aqui, ó. Ah, tá ok. Tá ótimo. Balbino, BS, conta. Ok. Deixa eu renomear o Bruno aqui. Tô vendo aqui que eu tô com o nome do Bruno. Deixa eu mudar aqui. Nome bonito, hein, doutor? Gostou, Bruno? Boa noite a todos. Nós já estamos aqui com 31 pessoas já nos assistindo. Doutora Júlia. Oi. Desculpa, Júlia, se puder abrir seu microfone. Oi? Aí, pronto. Boa noite. Deixa eu só renomear o Yuri aqui. O doutor Guilherme também tá com o nome de Bruno, viu? Porque eles estão pela conta lá, né? Ah, sim. Eu vou renomear aqui. Yuri Abreu. Boa noite, Yuri. Guilherme Storm. Assim, Guilherme? Já renomeei. Boa noite. Boa noite. Você quer que ponha um arroba, põe seu nome ou põe os dois? O que você prefere? Pode deixar assim mesmo. Da minha parte, pelo menos, pode deixar assim mesmo. Então, tá ok, tá ótimo. Bom, só estamos aguardando aqui o doutor Luigi, que tem uma fala inicial que é dele aqui. Enquanto isso, vamos cumprimentando as pessoas que estão aqui. Alexandre, essa é a live mais esperada, está dizendo o Alexandre aqui. Boa noite para todos, do Luiz Faria, Andréia, boa noite. Leandro, boa noite. Leandro de Capitanópolis. Maria Aparecida, boa noite. E as pessoas estão chegando. Gilberto Vaz, boa noite. Nós estamos só aguardando mais um pouquinho aqui para iniciar a nossa live de hoje. O nosso assunto aqui como todos os outros assuntos que nós já debatemos aqui, é muito importante. Diz respeito à arrecadação, prestação de contas, que são assuntos que, de alguma forma, complementam os assuntos todos que nós debatemos aqui ao longo dessas lives todas do mês de setembro, né?
praticamente, com essa live aqui, nós estamos encerrando estes assuntos relacionados ao período convencional, né, ao período de transição aí da pré-candidatura para o processo de registro, né, e demais procedimentos que hoje vão ser explicados aqui pelos nossos amigos contabilistas, pelo Bruno, coordenador administrativo do PSDB, e também vamos ter um marco jurídico, né, dessas discussões todas, gentilmente emoldurado pelos nossos especialistas em direito eleitoral, doutor André Mício, doutora Júlia Rezende, e que estamos nessa correria aqui hoje, né, doutor André, especialmente porque mal saímos de uma reunião bastante complicada lá na Rede Bandeirantes de Televisão para a formatação do debate do dia 1º, e mal terminamos a reunião lá, já estamos aqui em outra reunião. Mas foi bem divertido. Foi uma tarde divertida, né? De fato foi mesmo, uma tarde bastante divertida. Já tem até uma nota. Você recebeu a nota, André? Não vi ainda. Espera aí, deixa eu só sincero. te mandar aqui, só um minutinho. Só escutei elogios da reunião, viu, Hugo? Só elogios. Pois é. De tédio a gente não morre. Não morremos. Só uma resposta aqui. É muito engraçado porque a nota ela está pronta e na hora que ela for ser enviada, ela vai também para a própria Bandeirantes. Deixa eu só te mandar a nota aí, André. De fato, eu não te mandei aqui, só um minutinho. Até porque você é parte importante da nota. Você está falando na nota. Deixa eu só pedir para esperar aqui um pouquinho. Bom, já estamos com 43 participantes. Acho que nós já podemos começar o que está programado para o nosso roteiro aqui. Eu queria primeiro apresentar as pessoas, né, que estão comparecendo aqui hoje. Bom, já são participantes costumeiros nossos aqui, doutor André Mício, advogado, especialista em direito eleitoral, está aí como consultor do PSDB para as questões do direito eleitoral, especialmente importante nesse momento, né, de eleições 2020. Doutora Júlia Rezende, advogada também. Muito boa noite. Também especialista em direito eleitoral, está aqui também nessa batalha aí, nesse momento, pelo registro das candidaturas, né, assim, com prazo para ser concluído até o dia 26. Doutor Yuri Abreu, também advogado, especialista em direito eleitoral, também está aí nessa luta nossa aqui. E hoje, além da participação costumeira, né, já não é a primeira vez que o doutor Yuri está aqui, ele já estreou essa vida de participante de webinar. Ele hoje vai ficar aqui também para nos ajudar a responder as dúvidas que forem surgindo aqui no chat, da mesma forma como nós temos feito das outras oportunidades, e que são perguntas, né, muito importantes. Algumas, inclusive, a gente vai pedir que os nossos especialistas façam comentários. O Bruno Augusto, também nosso participante de várias lives já que nós já fizemos aqui, é o coordenador administrativo do PSDB de Minas, também profundo conhecedor dos processos administrativos de organização partidária, e também vai falar para nós aqui sobre prestação de contas
Estamos aqui hoje com o Dr. Guilherme Sturme. É assim que pronuncia, Dr. Guilherme? Não sei se ele está nos ouvindo. O Guilherme, ele é proprietário da empresa Essent Jus. Ele é membro, é uma startup, né, a Essent Jus, do ramo de arrecadação e contabilidade eleitoral, que apesar de ser startup, tem um valor bastante considerável de mercado, ao redor de 30 milhões de reais. É uma empresa líder da rede de contabilidades associadas Essent Jus, com mais de 900 contabilidades associadas em todo o país, e que vai ser o responsável pelo atendimento de todas as candidatas do PSDB mulher que receberão esses fundos partidários, especialmente dirigidos à proporcionalidade da presença feminina. Estou correto, Bruno? Boa noite a todos. Está correto, sim. Primeiro, um prazer enorme, de novo, aqui a gente está fazendo mais essa live. E hoje, pedindo licença aos nossos amigos advogados, eu tenho a honra de termos aqui nos auxiliando nesse evento o Juraci Balbino, que é o contador do PSDB, possui uma empresa aqui em Belo Horizonte, a BS Conta. Ele é especialista em contabilidade partidária, eleitoral, e fizemos um convite, e que foi aceito, uma pessoa muito especial para nós nesse processo, que é o Dr. Guilherme, gaúcho, lá do Rio Grande do Sul, uma pessoa extremamente inteligente, conhecedor da área, e que nos surpreendeu com a maneira como a empresa faz as prestações de conta. Então, o Dr. Guilherme, em eleições passadas, já teve um contrato com o PSDB Nacional, parece que continua o contrato, auxiliando em prestações de contas, e hoje é uma honra, viu, doutor Guilherme, termos você e o Balbino aqui conosco para contribuir na organização do PSDB no interior de Minas Gerais. Muito obrigado. Bom, dito isso, muito obrigado, Balbino, muito obrigado, doutor Guilherme. Eu modifiquei aí fiz um rename seu aí, Guilherme, né, sobre a Essent Jus. E aí, conforme o nosso roteiro aqui, combinado aí com todo mundo, Bruno, nós estávamos aguardando aqui a chegada do Luigi, mas assim que ele entrar, a gente o insere aí na sequência de falas. Então, em princípio, a gente vai passar a palavra para você, e aí você coordena também a participação do Guilherme e do Balbino, para a gente abrir com esse assunto extremamente importante nesse momento eleitoral, ou seja, é extremamente importante na vida partidária, mas mais ainda no momento eleitoral, que é a questão da prestação de contas. Então, nesse momento, vamos passar a palavra para o Bruno, que vai também coordenar aí a participação do Balbino e do Guilherme Sturme. É assim mesmo, Guilherme? Que se pronuncia? Quase isso. Quase. Mas é um trava-língua mesmo, não é por mal, não. Não, mas é tranquilo. Inclusive, eu quero até salientar aqui que hoje nós estamos tão internacional que está aí o Guilherme tomando chimarrão, né, Guilherme? Diretamente de onde, no Rio Grande do Sul? Tucunduva. Quase na divisa com a Argentina. Muito bom. Então, bem-vindo. Muitas graças. Obrigado. Bruno, com você. Fica à vontade, se precisar interromper, assim que o Luigi tiver disponibilidade, fica à vontade. Okay. Primeiro, falar realmente da felicidade, que essa é a área que eu atuo, e da organização partidária, que, modesta parte, é que eu tenho um domínio melhor sobre o assunto. E eu, e com o Guilherme, que são os contadores e que eu aprendi muito durante esses anos, eu vou falar uma breve introdução aqui
do que eu imagino para campanhas eleitorais, e vou passar logo após a palavra para o Balbino, que vai nos apresentar alguns pontos interessantes e relevantes da prestação de contas. Bem, amigos, nós temos que imaginar uma campanha eleitoral, principalmente na parte de prestação de contas, de maneira bem organizada. Voltando naquela lógica nossa aqui do PSDB, de tratar os assuntos por etapas e por módulos, nós tivemos recentemente, então, passamos pela etapa das convenções municipais, entramos agora na reta final do registro de candidaturas e agora vamos iniciar a campanha propriamente dita. A doutora Júlia, o doutor André vão ter bastante trabalho daqui para frente, porque os nossos candidatos, de maneira mais objetiva, colocarão em campo os seus times para trazerem um resultado que é a vitória. Nesse planejamento de campanha, da parte financeira, primeiro, o grande conselho que eu dou para nossos candidatos é que tenham, sim, um bom contador e um advogado ao seu lado, para auxiliar nas questões do dia a dia da campanha. São dois profissionais essenciais para a campanha, para o êxito da campanha. Nós já vimos Desculpa, Bruno, você falou em dois profissionais, o contador e o advogado. O advogado. Nós tivemos aqui casos de candidatos exitosos na urna, né, que falharam na prestação de contas e tiveram impedimento de assumir os cargos. Não é isso que a gente quer que aconteça. A gente quer que o candidato tenha êxito nas urnas e na parte legal. Por isso a importância desses dois profissionais. Então, depois do registro de candidaturas, os CNPJs começam a ser disponibilizados e emitidos, e aí o candidato precisa, junto com essa assessoria jurídica e contábil, planejar a sua campanha. Esse planejamento passa pela capacidade que o candidato terá de arrecadação e gastos. É importante, sim, que o candidato se programe, que saiba quanto que ele pode, qual o limite que ele pode gastar no seu município para aquele cargo que ele está concorrendo, quais gastos são permitidos pela legislação. E, para isso, sozinho, é praticamente impossível você sair para a rua para cuidar da parte política e cuidar dessa parte contábil e jurídica. Então, eu aconselho a todos os nossos dirigentes que os que vão disputar as eleições agora, que tenham essa cobertura, essa assessoria. Nós aqui do Diretório Estadual estamos à disposição. Nós estamos aqui fazendo um esforço grande para tirar as dúvidas. Mas que fique claro, nós não temos condição de substituir esses dois profissionais que têm que caminhar ao lado do candidato. Eu vou deixar o Balbino agora introduzir a apresentação dela, e aí, doutor Guilherme, doutora Júlia, doutor André, nós vamos entrando junto da apresentação dele e complementando. Pode ser assim? Balbino, você desculpa, o Bruno já está te apresentando aí, eu não fiz uma referência rápida, ainda que seja, ao seu currículo, né? Balbino é contador profissional desde 1989, presta serviço para o PSDB desde 2009 e atualmente a contabilidade, imagino que seja a BS Conta,
é uma das as contabilidades associadas à Essent Jus. É isso mesmo, não é isso? Beleza. Exatamente. Então, por favor, boa noite. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos. Ao Guilherme, que afinal de contas hoje é dia do contador. Então, o contador que está do nosso lado aqui, parabéns ao doutor Guilherme. Nossas homenagens merecidas a esse profissional extremamente importante, que sabe, não é driblar não, mas que sabe nos orientar a todos no meio desse emaranhado burocrático que é a contabilidade aqui no Brasil. Então, fica aqui registrado os nossos mais sinceros parabéns a esses profissionais muito importantes no nosso país. Obrigado. Bom, vou dar uma mensagem rápida, porque a legislação é muito extensa e por isso que precisa de profissionais para auxiliar os candidatos. Candidatos que, antes de fazer uma contratação, de fazer algum negócio que tiver dúvida, consulte o partido, consulte o advogado ou consulte o contador. Os profissionais estão aí para isso. Por quê? Se é cometido um erro, para corrigir depois, é muito difícil, podendo ser até impossível, e trazer graves problemas que, às vezes, não só para ele, mas também para algum outro parceiro candidato ou até para a majoritária. Então, muita atenção. Nós vamos falar alguns pequenos tópicos, tá? E vamos começar por a arrecadação. Bom, tem dois tipos de arrecadação: a estimada, doações estimadas, e as doações financeiras. As doações estimadas, basicamente, vão ser os santinhos, panfleto, material impresso de forma geral, que geralmente os partidos ou os candidatos da majoritária vão fornecer aos outros candidatos, tá? Mas pode também eles receberem de outro candidato, outro partido, alguma coisa assim. Bom, tem também a cessão de bens. Lembrando que, muito cuidado, ao ceder um bem, tá? Esse doador tem que prestar atenção que esse bem tem que fazer parte do patrimônio dele, tá? E é necessário, a gente orienta que anexe essa prova de propriedade junto ao contrato ou alguma coisa que for ser elaborada. Bom, se a doação for de serviços, serviço de pessoa física, é preciso estimar valor, fazer contrato, emitir recibo eleitoral. Se for serviço profissional, a pessoa tem que ser especialista naquilo que ele vai oferecer e tem que provar isso. Bom, se a doação estimada for de bens do próprio candidato, o candidato tem que ficar atento se ele informou esse bem na declaração de bens que foi anexada para o registro da candidatura. As doações financeiras. É essencial identificar o doador. Não identificado diretamente é errôneo e tem que ser devolvido. E crédito direto na conta bancária. Não tem outra forma de fazer a doação financeira sem transitar pela conta bancária. Mesmo se arrecadar através de robô de arrecadação, tá? O robô vai arrecadar e depois vai transferir para a conta bancária do candidato para aí ele ter condição de gastar. Lembrando que as doações podem ser as doações financeiras até de R$ 1.064,09 podem ser depósito ou cheque nominal. Acima desse valor, obrigatoriamente, tem que ser feito através de transferência bancária. Não tem outra forma de fazer a doação financeira. Bom, e a Justiça Eleitoral quer ficar fiscalizando direto quais são os doadores. Por isso, tem que lembrar que temos 72 horas após o crédito na conta corrente para poder enviar relatório para a Justiça Eleitoral
mostrando, identificando aquele doador. Ô, Balbino. Bom, quem que pode doar? O próprio candidato, tá? Lembrando que o próprio candidato pode doar, lógico, para si mesmo um valor limitado a 10% dos gastos permitidos para o seu município, para o cargo que ele estiver concorrendo. Tá? Se o candidato tem que ficar atento nisso também, se ele não informou na declaração de bens que ele tinha dinheiro, tá? Ele pode ter problema com isso. Então, ele vai ter que provar. Ele pode doar a si mesmo? Pode, só que ele vai ter que provar a origem do recurso, ou seja, se ele não tinha na época do registro da candidatura, ele ganhou esse dinheiro depois. Tem que provar a origem dele. As doações podem ser feitas por pessoas físicas, lembrando que só podem doar limitado a 10% dos rendimentos informados na declaração de imposto de renda do ano anterior. Essa que teve prazo de entrega 30 de junho de 2020, que foi referente ao ano calendário de 2019. Se, porventura, uma pessoa não entregou a declaração porque era dispensada ou por outros motivos, quaisquer que seja, muito cuidado, tá? Porque essas pessoas vão ter que ficar muito atentas ao limite que ela doar e, independente do limite, ela tem que prestar atenção que ela tem origem. Tá? É muito importante ter origem do recurso doado. Bom, outros doadores são o partido ou candidatos. Agora, sobre despesas. Tá? Bom, todas as despesas devem ser pagas através de cheque nominal e cruzado. Não pode esquecer desse detalhe. Cheque nominal e cruzado. Ou transferência bancária. Lembrando que a transferência bancária tem que ser na conta do credor ou do fornecedor. Tá? Então, não posso... Uma pessoa prestou serviço, eu faço crédito para outra. Não faça isso. Bom, e o candidato vai ter que observar se aqueles gastos podem ser feitos ou não e consultar a disposição para isso, tá? Nós lembramos que se for compra ou serviço de pessoa jurídica, lembrar de exigir o documento fiscal, a nota fiscal. Na nota fiscal, prestar atenção, os dados têm que ser do CNPJ do candidato, não é pessoa física, é CNPJ. É a eleição 2020, candidato, cargo. Tá? Bom, uma coisa que está muito em uso, então a gente precisa alertar, é o impulsionamento de conteúdos na internet. Tá? Muita atenção, gente. Tem que ser através do CNPJ da campanha. Tá? Tem que pedir para ser emitido boleto e pagar esse boleto de adiantamento. Não pode ser cartão de crédito, porque o cartão de crédito vai estar em nome da pessoa física. Tem que ser boleto para vir com o nome da campanha, CNPJ da campanha. E tem que lembrar, mas nós vamos estar sempre cobrando isso, no início do mês seguinte, geralmente, a empresa emite uma nota fiscal do consumo do mês anterior. Se no final da campanha sobrar algum recurso lá que não foi impulsionado, esse recurso tem que ser devolvido como sobra de campanha. Não pode esquecer disso e ficar atento para quê? Não deixar para pôr um dinheiro mais alto no final, quando estiver acabando a eleição. Vão pondo esses recursos aos poucos à medida que for gastando. Bom, outra coisa muito comum de errar e que tem que ter muito cuidado são os gastos com combustível. É obrigatório a apresentação de cupom fiscal. Nesse cupom, tem que exigir que seja colocado o CNPJ do candidato, a placa do veículo. Além disso, o que não tinha nos anos anteriores, esse ano ainda é exigido um relatório, relatando os veículos que estão na campanha, relatando quanto de combustível que pôs, quanto que rodou,
tá? Tem que ter também esse relatório para provar a materialidade dos gastos, tá? E você só pode ter gastos com veículos limitado, não gasto com veículos, você só pode ter veículos, né, locação ou doados, limitado a 20% do total gasto da campanha. Tá? Agora, serviço de pessoa física. Tá? Bom, todo serviço de pessoa física, não vamos deixar, elabore contrato. No contrato, descreva o mais detalhado possível. Tá? Identifique o prestador, se possível, o local que ele está trabalhando, horas trabalhadas, atividades executadas, tire foto dele trabalhando, porque tem que provar a materialidade, ou seja, tem que provar que realmente essa pessoa não recebeu à toa, recebeu pelo trabalho prestado. Então, isso pode vir a ser cobrado. Lembrar que, embora a quantidade é razoável, existe limite para contratação de pessoal para militância e mobilização de rua. Cada município tem um limite de pessoas. E existe também, se for dar alimentação para as pessoas, é limitado também a 10% dos gastos da campanha. E a gente volta a reforçar, para todos os gastos que fizer na campanha, procure ter a materialidade, ou seja, vincule as coisas, use e abuse de fotos, faça vídeos, se for o caso, tá? Mas tenha provas circunstanciais de ter realmente aplicado na campanha aquele bem. E só lembrando aos candidatos que é proibido pagar despesas pessoais de natureza pessoal do candidato. Essas despesas não podem ser pagas pela campanha. Em suma, o candidato pode até pôr o veículo dele ou pôr até um imóvel, alguma coisa na campanha, mas não pode abastecer esse veículo para ele utilizar na campanha. O próprio candidato não pode fazer alimentações ou hospedagens e pagar com recursos da campanha. Então, fique atento para isso. Se porventura for pôr o carro dele para outras pessoas rodarem, procurem deixar registrada a materialidade desse fato, que aí ele vai poder pôr combustível, mas tem que justificar. Ou evitem, sai fora, não vão correr risco desnecessário se não for extremamente necessário. Tá? Bom, aliado a isso, esse ano, a Essente Jus está com a parceria para várias contabilidades associadas e é um sistema muito interessante que vai nos ajudar muito a ter todo o controle de várias situações, vai nos ajudar com a comunicação com o candidato. Então, eu diria que para você ter uma campanha a nível contábil com uma chance muito grande de aprovação, é fundamental a gente usar a plataforma da Essente Jus pelo fato de que os controles de todos esses gastos que eu citei, que têm limites, a gente consegue fazer pela plataforma. Os controles de contratos, de tudo. Ou seja, a gente consegue fazer a auditoria, a conciliação bancária, buscando o extrato direto na agência bancária. Não preciso ficar esperando o candidato. A gente já busca direto na conta bancária. Tá? Então, é muito, muito útil, a gente consegue agilizar. Por exemplo, caiu um crédito, o candidato não viu, nós podemos ver antes dele e cobrar dele. Tá? Então, a Essente Jus, com essa estrutura contábil, vai nos auxiliar muito a não termos falhas nessa campanha e a gente torce para que todos façam esse convênio e estaremos à disposição nós, outras associadas da Essente e do PSDB, nós estamos aqui à disposição, igual de outras vezes já estivemos, e o Guilherme vai falar em breve mais sobre isso. Boa noite, era esse o recado que eu tinha para dar, por enquanto.
Albino, eu te agradeço pelas colocações. Doutor Guilherme, vou passar a bola para o senhor e aí a gente complementa e doutora Júlia, doutor André, Yuri, ficam à vontade. Eu fiz aqui um pequeno roteiro. Depois da fala do doutor Guilherme, nós fechamos a nossa parte aqui. Bacana, beleza. Guilherme, um prazer. E só uma observação antes do Guilherme começar. Quanto mais vocês ouvirem os contadores, menos precisarão de ouvir os advogados. Ótimo. Guilherme, eu queria, inclusive, que você explicasse um pouco aí o que é a Essente Jus, essa coisa da startup, né? Como é que ela funciona. E está dando uma inveja danada esse chimarrão seu aí. Hoje está um pouco frio aqui, porque choveu. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo. Mas eu é que agradeço o convite mais uma vez, né? Uma satisfação, tá? Eu que já tive o privilégio de estar algumas vezes aí no Diretório Estadual do PSDB de Minas, né? Prazer enorme estar com essa turma que a gente gosta tanto. Balbino, mestre da simpatia, né? É impressionante. Balbino, te parabenizo de igual forma pelo nosso dia. Bruno, obrigado pelo convite mais uma vez. Sem maiores delongas, gente, até comentei com o Bruno, hoje a gente está numa maratona de treinamentos, eu vou pedir já licenças antecipadas, vou ter que sair um pouquinho antes do final da reunião, mas não podia deixar de estar aqui com vocês pelo prestígio que a gente tem ao PSDB de Minas Gerais, né? Eu vou basicamente, o Balbino fez com o pouco tempo que ele tinha, fez um resumo irretocável, né? Eu vou só trazer um outro viés para essa questão e até para colaborar um pouco com a sequência do debate, que é quanto às etapas que a gente vai viver nesse processo, né? O Balbino focou bastante nas regras, né? E um apanhado geral dos principais pontos, até para estimular todos nós a buscar aquele algo a mais, né? Deixa eu só ver. Eu vou pedir só para o anfitrião me permitir compartilhar a tela. Eu quero mostrar só 2 laminazinhas de um material que eu preparei aqui. Claro. Então, naquele sinalzinho do lado do compartilhar. Aí, lidar com gente, só as fera mesmo. Me avisem quando estiverem vendo minha tela, por favor. Aqui para mim já está ok. Tá. Então, eu gosto de conversar com os dirigentes partidários e com os candidatos sobre o passo a passo da campanha, porque a gente está justamente na época mais sensível do nosso trabalho enquanto contadores e advogados na eleição, que é o início. É os encaminhamentos, é aquele momento que está todo mundo louco porque saiu da convenção ontem, já está pedindo CNPJ, já quer a conta bancária, já quer sair... Gente, a campanha vai começar dia 27, então esse é o momento de organizar tudo. Nós precisamos estar organizados para fazer um bom início de trabalho, né? Então, é por isso que eu gosto de trazer... Nós mapeamos o processo de contabilidade de campanha e prestação de contas em 4 grandes etapas, né? Uma primeira etapa, que é a etapa que a gente chama de implantação da contabilidade da campanha, que é justamente o momento onde a gente vai pegar o cartão do CNPJ lá no site da Justiça Eleitoral, depois dos registros, é onde a gente vai ajudar os candidatos a abrir as contas bancárias e onde a gente vai fazer todos os cadastros, né, nos aplicativos de Justiça Eleitoral, aplicativos de controle interno, e é onde a gente vai fazer a preparação do candidato. Vamos entregar o guia com as primeiras instruções, acesso aos treinamentos, né, para que esse candidato vislumbre aquelas principais ações de campanha e onde e o que ele precisa focar mais, porque a legislação ela é bastante extensa, ela é cheia de minúcias, mas você imaginando aquilo que você pretende fazer na campanha, você já sabe onde focar. Vai fazer vaquinha? Tem que estudar um pouquinho mais as regras sobre vaquinha. Vai ter carro na campanha? Veja como colocar o carro na campanha. Então, você não precisa dominar a resolução inteira. Você precisa entender aquelas coisas que você precisa focar.
A segunda etapa, então, feito esse encaminhamento inicial, é onde a gente começa, né? Nós chamamos da contabilidade durante a campanha, que vai desse momento zero até o dia da eleição. Então, nessa fase, é onde a gente vai fazer toda a corrida em busca do voto, todas as contratações, a contratação de todos os gastos, né? É onde as campanhas normalmente carecem mais da proximidade do contador, é onde a gente também vai faturar os nossos honorários. Isso aqui a gente trata mais com os clientes, mas estou trazendo um documento interno, então vocês perdoem, façam os devidos ajustes de linguagem. E é onde acontecem as primeiras obrigações da campanha, né? Que são os relatórios financeiros de 72 horas, que o Balbino comentou, a prestação de contas parcial e, não menos importante, o fechamento dos gastos de campanha, porque a gente não fecha gasto com o fornecedor para entregar a prestação de contas final, a gente fecha até a sexta-feira que antecede a eleição, porque depois do dia da eleição eu não posso mais contratar novos gastos, né? Como comentado, posso só pagar os gastos, né? Depois do dia da eleição, a gente entra na terceira etapa, que também não deixa de ser uma etapa sensível, que é onde a gente vai agora fechar toda a parte documental para a entrega da prestação de contas final. Então, é onde a gente vai conferir toda a documentação, conferir todos os contratos, se tem todas as assinaturas, se tem algum problema de documentação que precisa ser corrigido. E aqui, na segunda etapa, a gente entende e é aceitável que o foco do candidato não esteja tanto na contabilidade, mas esteja na busca do voto. A gente entende isso como contadores da campanha, como advogados da campanha, mas na terceira etapa, não. Aí não é porque a gente quer ser estrela, mas é porque a gente precisa da atenção e da prioridade do cliente. Porque a gente é contador, advogado e não mágico, gente. Não tem coelho para tirar da cartola. A gente vai ajudar vocês, mas precisa que vocês nos ajudem a nós ajudar vocês, né? Eventualmente com alguns relatórios de 72 horas e ainda, né, recebendo algumas doações para terminar de pagar as dívidas de campanha e entregando a prestação de contas. Ufa, Guilherme, terminou. Esse é o maior equívoco que a grande maioria dos candidatos comete. Primeiro, contrata contador e advogado para cuidar da prestação de contas, daí o advogado fica lá com a batata quente na mão e o contador some. A gente vive isso todo dia, porque todo mundo acha que contador é tudo igual, que contabilidade é tudo igual, mas não é. Balbino, me corrija a qualquer tempo se eu estiver falando alguma obscenidade aqui. Mas não é, gente. Porque, apesar de o processo de prestação de contas ser um processo de natureza administrativa, ele tem uma tramitação judicial até a aprovação. Então, depois do dia 15, a gente entra na quarta etapa, que é a etapa de análise das contas, porque não adianta só entregar, tem que aprovar. Então, a gente vai acompanhar o advogado e dar suporte contábil ao advogado para que sejam cumpridas as eventuais diligências, os esclarecimentos adicionais para a Justiça Eleitoral, porque nem sempre quando o candidato recebe uma intimação da Justiça é porque a prestação de contas tem problema, gente. É porque às vezes só falta um esclarecimento adicional, o perito ficou em dúvida, não entendeu bem alguma situação, um documento está ilegível. E aí sim, se nós não cumprirmos esses prazos, corremos o risco de ter uma desaprovação de uma conta certa. Olha que engraçado. Eu posso tomar uma desaprovação tendo prestado uma conta correta. Isso pode acontecer. Se o perito não entender, o que adiantou a gente falar? É como se eu estivesse falando com um brasileiro em alemão. Estou falando coisas certas, mas ele não me entende. E ele precisa entender, porque é ele que vai dar o canetaço lá, vai aprovar ou não, né? Então, essas são as etapas que a gente vai vivenciar na campanha, aplicando tudo aquilo que o Balbino comentou com a gente agora há pouco, né? O Balbino, que é um grande parceiro nosso em Minas,
A gente esse ano vai estar acompanhando de novo as candidaturas do PSDB Mulher que receberão FEFEC. Possivelmente acompanharemos também outras prestações de contas indicadas pela Nacional, mas também contem com a nossa rede. Em Minas, nós temos mais de 100 contabilidades associadas no estado inteiro, e algumas muito tradicionais dentro do partido, como o Balbino, né, que a gente tem muito orgulho de contar com toda essa experiência na rede. E, por fim, Bruno, para finalizar, e não entendam como propaganda, mas eu vi que tinham algumas questões. Esse é um material interno, mas eu faço questão de mostrar só em função disso aqui. Eu vi que tem várias dúvidas sobre financiamento coletivo, e aqui neste link, bit.ly/robojus, claro que tem algumas questões a respeito da nossa ferramenta de vaquinha, mas tem muita informação legal. E a principal delas, gente, com todo respeito, mas na boa, eu tô cansado de ouvir candidato dizer: mas quem é que vai doar no meio da pandemia? Mas quem é que vai dar dinheiro para candidato? Quem é que vai ser louco de fazer isso? Gente, eu tenho de clientes arrecadando acima de R$5.000. Vocês para quem está com pressa de abrir conta, PSE, não é, Guilherme? Sim, sim. Nós fizemos a arrecadação do próprio Geraldo na eleição passada já. Sim. Então, já tem uma experiência de campanha anterior, né? Sim. De cada R$4 arrecadados por financiamento coletivo em 2018, nós arrecadamos Nós arrecadamos 25% de todo o dinheiro arrecadado por vaquinha em 2018. Então, gente, pelo amor de Deus, parem com essa besteira. O não vocês já têm. Por que não tentar o sim? A pergunta certa a se fazer sobre vaquinha, porque sim. Mas é o porquê não. Por que não fazer? Não é o porquê sim. Gente, se vocês vissem quanto custa esse negócio, dá até vergonha de oferecer de tão barato que é. Então, moçada, Bruno, devolvo, deixa eu parar meu compartilhamento de tela aqui. Então, fica o convite. Quem quiser conhecer um pouco mais também vai ser um prazer. E no mais, eu agradeço mais uma vez a gentileza do convite. Contem conosco, contem com o Balbino e com todas as contabilidades da rede. Vai ser um prazer colaborar com esse partido que sempre acolhe tão bem a gente e que sempre vai ter o nosso melhor. Obrigado mais uma vez e, Bruno, te devolvo a palavra e vou sair a francesa devagarinho. Desculpem o mau jeito da agenda. Guilherme, te agradeço muito e fique à vontade. Eu sei que você tem outros compromissos, encaixou sua agenda aí. De início, eu tinha dito a todos vocês, nós aqui no Diretório Estadual, a gente procura ter a melhor assessoria. Muitos anos, e aí já 3, 4 anos, a gente conhece o Guilherme, que é fenomenal. Guilherme, você nos deu aqui uma aula, resumiu muito bem o que a gente vai passar durante a campanha. Parabéns pelo seu material, esclarecedor, e esperamos contar com você e a sua empresa em outras oportunidades. Aqui em Minas, você vai ter sempre um parceiro aqui. O PSDB de Minas sempre de portas abertas. Fique à vontade aí. Eu vou, depois dos dois professores que a gente teve aqui, doutor André, doutora Júlia, eu não quis interromper o Balbino e nem o Guilherme, para eles desenvolver bem o raciocínio. E eu fiz aqui algumas pontuações e gostaria de forma cronológica, passar para vocês o que nós estamos vivenciando e vamos fazer daqui para frente, enquanto dirigentes municipais e candidatos também. Porque a prestação de contas, o candidato é obrigado a fazer, né, o candidato, mas também os diretórios, né, municipais,
o diretório estadual e até o diretório nacional tem a mesma obrigação, ainda que não tenha movimentação financeira. A obrigação permanece. Então, doutor, se tiver algum ponto, vamos trocar uma bola, um bate-bola rápido aqui, e aí vocês vão me ajudando. Nós estamos passando pelo período final de registro de candidaturas, dia 26 encerra esse período. Então, a gente acredita que todos os dirigentes estejam atentos a esse prazo e nos colocamos à disposição, né, qualquer dúvida em relação ao Candex. Tem a opção também de fazer o protocolo físico, não é isso, doutor? Então, se alguém tiver com dificuldade ainda, não tenha recebido a chave de acesso ao Candex, procure, porque o nosso prazo está encerrando. Vencendo já, né, Bruno? Isso. O CNPJ de campanha, ele é emitido em até 3 dias, né, Balbino? Após o pedido de registro de candidatura. Então, enviou a documentação em 3 dias, não recebeu o CNPJ, tem coisa errada, procura saber. E aí, emitido, né, de posse do CNPJ, temos que providenciar a abertura de conta bancária de campanha. Nesse ponto aqui, doutora, o candidato, depois da emissão, do dia da emissão do CNPJ, me parece que ele tem 10 dias para providenciar a abertura de conta bancária. Exatamente. O candidato tem que providenciar, e aí eu vou até pedir a ajuda do Balbino, porque tem uma novidade que talvez ele vai conseguir nos auxiliar muito nisso. O candidato tem 10 dias para procurar o banco, junto com o requerimento de abertura de conta, né, que a gente consegue retirar no site do TSE. E aí uma novidade que nós estamos acompanhando é que o CNPJ não está saindo mais em nome da chapa. O CNPJ é no nome do candidato a prefeito e o vice também tem um CNPJ. E uma dúvida que está sendo até recorrente é quanto à abertura de contas, né? Já que nós temos 2 CNPJs. Na verdade, Balbino, desculpa aí, você pode complementar. O que tem acontecido, e a gente tem tido assim, muitas e muitas ligações, dizendo o seguinte: olha, quantas contas que eu tenho que abrir para minha campanha? Quantas contas? Quais são as contas? Primeiro, precisa a gente voltar lá atrás, e o slide do Guilherme foi espetacular em relação ao processo da eleição de prestação de contas. E nesse planejamento, a pergunta que eu costumo fazer é exatamente o contrário. Quais recursos financeiros vocês pretendem movimentar? Então, vamos imaginar que eu tenho a expectativa de receber recursos do fundo partidário do partido. Então, eu vou precisar de uma conta do fundo partidário. Mas pode ser que eu também receba recursos do fundo eleitoral de financiamento de campanha. Então, vamos precisar abrir essa conta do fundo eleitoral. A conta que o candidato terá invariavelmente é a conta de doações de pessoas físicas. Essa o candidato tem que abrir. Não tem como não ter essa conta. As demais contas vai depender do seu planejamento financeiro, do que você terá de movimentação na sua campanha. Eu costumo dizer, Balbino, o seguinte: o que não pode acontecer é transitar recursos em contas, nas mesmas contas. Então, recurso do fundo partidário só transita na conta fundo partidário. Recurso do fundo eleitoral só na conta do fundo eleitoral. Recursos de pessoas físicas só em pessoas físicas. Então, eu posso, então, abrir uma conta só e receber todos os recursos? Não pode. Vai dar errado a sua prestação de conta. A prestação de conta dos candidatos e dos partidos é por conta, né, Balbino? Exatamente, Bruno. Por isso que a gente orienta a, sempre que possível, abre 3 contas.
obrigado por lei é uma conta bancária. Mas os bancos são chatos, eles não gostam de prestar isso, mas eles são obrigados. Então, você pode abrir 3 contas e, se você não movimentar, você não vai pagar despesa nenhuma. Então, você só tem que ficar atento. Abriu 3 contas, já predetermina essa conta número tal, eu vou usar para isso. A conta tal para a conta de doações de campanha, fundo partidário e fundo eleitoral. Já escolhe e define e não misture. Se misturar, né, não é uma boa, não dá um bom mix da zebra. Vai dar errado. Doutora Júlia, o seguinte, a gente não aconselha o vice movimentar, mas ele tem a prerrogativa de abrir conta, de movimentar, porém, obrigado que tudo que transitar no vice seja incluída na prestação de contas do prefeito. Tá? Então, a exigência é só essa. Então, a gente não aconselha, para se por algum motivo precise... Inclusive, a soma tem que respeitar o limite de campanha, né? A soma do prefeito. Exatamente. Então, as duas se completam. Exatamente. Desse planejamento que a gente fala, vamos imaginar uma situação seguinte. Olha, eu sou candidato a prefeito e tenho um candidato a vice, e o partido desse candidato a vice vai fazer alguma doação para a campanha. A legislação permite que o candidato a prefeito receba tal doação, né? Então, eu também, Balbino, vejo a contabilidade e abertura de conta do candidato a vice completamente desnecessária. Nesses anos, vi pouquíssimas vezes candidatos a vice fazendo movimentação financeira de campanha, mas passa realmente pelo planejamento de cada um, né? Cada candidato, através da sua assessoria, ele tem que ter essa visão, esse direcionamento. Eu vou continuar aqui. Se você me permite só uma observação, claro, pegando o gancho nisso que você falou, com relação a uma conta para o cabeça de chapa e outra conta para o vice, além do ponto de vista do controle financeiro da campanha, eu estar de inteiro acordo com você, nem faz diferença do ponto de vista jurídico, porque se houver algum problema, o problema será para a chapa, né? Independente se o problema de movimentação financeira, de prestação de contas, foi na conta do vice ou for na cabeça de chapa, se houver algum problema judicial quanto ao financiamento de campanha, quanto à arrecadação e o gasto de recursos na campanha, o problema é para a chapa inteira, né? Então, mais um motivo agora jurídico / judicial para robustecer o que você falou. E aí, Bruno, só complementando, eu estou vendo uma pergunta aqui da Ivone. O candidato a vice, mesmo que não tenha movimentado, é obrigado a abrir conta bancária? Então, pelo que o Balbino está recomendando, tentar abrir somente no candidato a prefeito, para que não tenha duplicidade, né? A gente não perca o controle do que está sendo movimentado e simplificar a prestação de contas. Não é isso, Balbino? Na verdade, o candidato a vice não tem obrigação de abrir a conta bancária. Ele tem a opção de fazer a movimentação na conta bancária. Isso, na verdade, surgiu, acho que, em umas campanhas passadas. O pessoal não queria depositar na conta do cabeça de chapa, e aí foi a saída que o TSE achou. Então, é importante a gente entender, né? Eu vou deixar o Hugo aqui à vontade, porque eu não sei até quanto tempo a gente tem, Hugo, e aí nós estamos muito mais agora num bate-bola, porque a parte mais
que a gente poderia informar, nós já fizemos. E aí eu estou aqui com algumas anotações, vou fazer, mas você fica à vontade para fazer as intervenções aí, inclusive com perguntas, tá? Ok. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Balbino. Muito obrigado, Guilherme, que teve que sair aqui, explicou por que ele estava saindo, mas mesmo lá com a agenda complicada dele, deu a contribuição importante dele aqui, com dados muito impressionantes sobre o trabalho da S&Jus, né? Especialmente já desde 2008, trabalhando na arrecadação aí da vaquinha online. E aí agora, eu acho que a bola está com os nossos queridíssimos advogados, né? Algum comentário mais específico sobre o que os nossos contadores no seu dia aí disseram para nós aqui? Eu fiquei só curioso com uma situação, e aí é curiosidade de jornalista, né? O CNPJ do vice já existe há muito tempo? O CNPJ do vice, ele é emitido junto com o CNPJ do candidato. Desde sempre, desde muito tempo. Sim. Uhum. Entendi. Ok. Então, pois não, Bruno, desculpa. Vou pedir licença mais 2 minutinhos só para mim concluir um raciocínio aqui, mas, doutora, manda brasa. Vou passar para você. Estou te interrompendo aí, né, Bruno? Não tá, não. Eu aprendo todas as vezes com vocês aqui, fique à vontade. O que é importante deixar claro, então, pessoal, em relação a quais recursos financeiros estarão disponíveis aos candidatos. Então, nós falamos de recursos, doações de pessoas físicas, limitadas a 10% do ano anterior. E aí o Balbino lembrou, para essa eleição também é novidade, recursos próprios, o próprio candidato pode doar, mas também a novidade de ter o limite de 10%, né, auferido aí no ano anterior. Isso daí é uma coisa muito lógica, né, essa limitação aí do limite de recursos próprios, porque nas eleições de 2016, e eu acho que também na de 2018, mas isso ficou muito evidente na de 2016, aí é um registro como jornalista aqui também, nós tivemos casos de prefeitos com muitos recursos financeiros que financiaram 100% da sua campanha, não foi esse caso? E que essa nova legislação aí, de alguma maneira, deu uma disciplinada nisso, limitando de forma, vamos dizer assim, eu estou entendendo, a balizar um pouco mais a isonomia, que mesmo que a pessoa tenha recursos, se fosse o caso de bancar 100% da campanha, a legislação hoje em dia não autoriza isso mais, talvez lembrando o que tem acontecido em 2016 e em 2018. Foi exatamente isso que aconteceu. E aí, então, por melhor que seja a sua condição econômica, mais dinheiro que você tenha, você só pode bancar até 10% do limite de gastos daquele município para aquela candidatura. Então, você pode ser multibilionário se você é candidato a prefeito no município cujo limite de gastos é de R$100 mil, você só vai poder doar até R$10 mil. Isso não significa que você não pode bancar a campanha toda, mas o limite da sua campanha será 10% do teto, né? Então, se eu conseguir fazer a campanha com 10 mil, que é o que eu posso doar para a minha campanha, tá ok. Agora, eu só não posso doar mais, igual era antigamente, que era doar o teto, né? Sim. Ou seja, se numa campanha de 4 milhões, com o limite de 10%, ele tiver recurso para bancar os 400 mil e conseguir pagar a campanha toda com 400 mil, isso não tem problema. O que importa é o percentual, não é isso? Exatamente. Ah, bacana. Essa é uma novidade, o que você está certo mesmo. Ela veio para corrigir esse equívoco que aconteceu e porque se continuasse da maneira como estava, a gente provavelmente teria ocupando cargos públicos eletivos somente multimilionários, né? E veio corrigir. Então, nós temos doações de pessoas físicas, recursos de fundo partidário. O fundo partidário, pessoal, é aquele recurso que os partidos utilizam na sua manutenção. No nosso caso, em Minas Gerais, esses recursos partidários eles vêm para o diretório estadual, que pagam a nossa estrutura aqui, os funcionários, o aluguel da sede, a parte jurídica, né, a parte de assessoria. Então, da nossa parte, eu acho muito difícil que a gente disponibilize recursos do fundo partidário para as eleições.
Mas Agora, pode acontecer, se houver disponibilidade de recursos do fundo partidário, você direcionar recursos do fundo partidário para a campanha eleitoral, isso é possível? é possível. É possível. Já nas eleições passadas, né, doutora Júlia? Alguns partidos tiveram, aqui em Minas também, nós tivemos uma eleição majoritária, né, para governador pelo PSDB, e trabalhamos com recursos do fundo partidário. Podem... Alguns deputados também, os candidatos também chegaram a receber fundo partidário, por menor que seja o valor, alguns chegaram a receber também. Sim. E aí a gente entra na questão do fundo eleitoral de financiamento de campanha, que é esse fundo que foi criado, né, pelos deputados, né, e que cada partido, a sua direção nacional, determinou e está estudando a maneira que esse recurso será distribuído. O importante é a gente entender que os recursos financeiros são esses, além das doações estimadas, que o Balbino também chegou a comentar rapidamente. Em relação à doação estimada... Posso só fazer uma ponderação só quanto ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, só para a gente já entrar num outro assunto que talvez seja relevante a gente deixar claro. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha foi criado na mini-reforma exatamente quando se proibiu a doação de pessoas jurídicas, desculpa. Né? Foi a forma que o Congresso achou de bancar a campanha, já que ele estava vedando a maior fonte de financiamento, que era de pessoas jurídicas. Então, acho que é bom a gente deixar claro também a questão da vedação de doações de pessoas jurídicas, seja ela de qual forma. E aí até bom, você vai entrar agora em questão de doação estimada. Sim, doutor. Que é até bom a gente deixar isso claro, que até mesmo a doação estimada de bens de pessoa jurídica também não pode ocorrer. Doutor, bem observado, tinha passado pela nossa live sem esse comentário. É importantíssimo entender isso. As doações de pessoas jurídicas, das empresas, estão proibidas. Não existem mais já há algum tempo. E esse planejamento financeiro das campanhas, ele tem que excluir essas doações. Essa não faz parte mais da legislação eleitoral, não é permitido. E a senhora foi correta mesmo. O fundo eleitoral, ele veio para suprir essa necessidade. A princípio parece um dinheiro muito grande, mas que quando divide. O Brasil, muitos municípios, muitos partidos, ele acaba ficando pulverizado, né? Mas aí cada diretório nacional vai cuidar dessa divisão. Oi? É importante, inclusive, destacar que na doação estimada de bens é imprescindível a prova, tá? Então a gente precisa anexar, se não vai ser cobrada pelo analista. Se você doou, se você cedeu um imóvel para um candidato, tem que ter a prova, tem que ter a matrícula, algum documento que prove que aquele imóvel é daquela pessoa que assinou o termo de cessão. Se for veículo, tem que ter o documento do veículo provando a propriedade. Então, e muito cuidado, lembrando, não pode ser permissionário, né? Além de pessoa jurídica, não pode ser permissionário. Então, tem que pesquisar antes de simplesmente aceitar a doação. E ainda é bom chamar atenção para o que o Balbino falou lá no início, de toda contratação com pessoa jurídica precisar da nota fiscal. Porque a gente precisa demonstrar que nós estamos pagando por aquele serviço que foi contratado na campanha. Né? Não posso simplesmente ter qualquer coisa que possa me sujeitar a pressupor que a gente está recebendo uma doação de pessoa jurídica. Doutora, quando a gente fala em campanhas políticas, e principalmente se houver a possibilidade de trabalhar com recurso público, quanto mais transparente, melhor. Então, a legislação até permite aqui que as doações até 1.064 sejam feitas por depósito identificado ou cheque, mas o meu conselho, como administrador financeiro há muitos anos aqui no PSDB e colaborando com campanhas, faça tudo via internet. Use transferências eletrônicas, DOC, TED,
Os bancos hoje, o internet bank de qualquer bandeira é muito seguro e muito transparente. Eu não aconselho utilizar cheque de maneira alguma. Nós tivemos alguns casos de amigos nossos que pagaram com cheque e aí a pessoa não entra com o cheque na data correta, passa o prazo de encerrar aquela conta, fica aquele cheque para trás. Então, pessoal, vamos fazer de maneira diferente, vamos trabalhar assim, de maneira muito prática. É muito mais simples e até para nós, o nosso trabalho enquanto contadores, administradores financeiros e da parte jurídica é muito mais tranquilo, né, doutor? Mais transparente, né, doutor André? Exato. Isso, inclusive, uma coisa que é muito importante, o que ilustra como é importante isso que o Bruno estava falando agora é o seguinte, como nós estamos lidando com recursos públicos, qualquer irregularidade no gasto desse dinheiro público que for identificado pela Justiça Eleitoral no julgamento das contas, o candidato vai ter que devolver esse dinheiro. Então, se isso que a Júlia falou, repetindo o que o Balbino falou no começo, isso para todo mundo ter a dimensão de como é importante isso. Se você contratou e usou serviços de uma empresa e não recebeu a nota fiscal, não conseguiu justificar esse pagamento e esse recurso que foi utilizado para pagar esse prestador de serviço é recurso do fundo, e a Justiça Eleitoral entender que tem essa irregularidade na sua conta, ainda que ela não rejeite, ainda que ela aprove com ressalva, mas ela vai te fazer, se for R$2.000 de serviço, ela vai fazer o candidato que é responsável pessoalmente, ele vai fazer o candidato devolver esses R$2.000 para o Tesouro Nacional e é do bolso esses R$2.000. Então, é por isso que é muito importante. O contador está falando isso para os advogados para facilitar o trabalho deles. Não, nós estamos cuidando do seu bolso, porque todo gasto que for considerado como não justificado pela Justiça Eleitoral na prestação de contas, se a fonte desse recurso era dinheiro público, e atualmente a chance de isso ser gigantesca, é dinheiro que vai sair do bolso do candidato, o candidato que vai ser o devedor desse valor. Então, nós não estamos querendo simplificar o nosso trabalho, nós estamos querendo preservar o mandato de vocês, que vocês vão ser eleitos, e nós estamos querendo preservar o bolso de vocês. E, André, só para complementar, a gente fez um estudo, né, nas últimas 2 eleições, onde a gente teve o uso de verba pública, principalmente pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanha, onde veio o maior valor, a gente consegue observar que na análise da Justiça Eleitoral e nos julgados, o que eles mais prezam é por recurso de origem não identificada e por essa questão da transparência do gasto com valor público. Né? Então, às vezes, se ele não entender e se o valor for muito alto, a gente pode levar até ou nem só a desaprovação das contas, ou com as contas não prestadas, que é uma penalidade muito mais grave para o candidato e pode trazer muitas más consequências disso. Então, a gente viu isso no TRE na última eleição. O candidato com as contas rejeitadas não fica inelegível. O candidato cujas contas foram julgadas não prestadas, que tem tão pouco elemento, ele leva tão pouco elemento para a Justiça Eleitoral avaliar a regularidade da captação de recursos e do gasto desses recursos, que é como se ele não tivesse prestado a conta e o julgamento é contas não prestadas e o sujeito vai estar inelegível até que ele retifique essa prestação. Eu queria fazer um comentário aqui, doutora Júlia, assim, muito rapidamente. Assim, essa boa prestação de contas, pelo que eu estou observando aqui, é, acima de tudo, uma forma de uma demonstração de autorrespeito aos votos que o candidato recebeu. Na medida em que a prestação de contas é a garantia da confirmação desse voto de confiança recebido por parte dos eleitores.
Então, esse é um comentário rápido, mas eu queria aproveitar a pergunta aqui, uma pergunta tanto para o Bruno quanto para o Balbino, que é muito da minha área de comunicação, que tende a ter uma grande demanda de prestação de serviços nessa época de campanha eleitoral. A importância, por exemplo, acho que foi o Bruno que deu esse exemplo aí de algum profissional. Não, foi uma pergunta. Um profissional de designer que não consegue emitir a nota fiscal e esse serviço vai ser pago pelo dinheiro do fundo, mas como não tem um registro do recebimento dele, foi o André. Provavelmente a Justiça Eleitoral vai cobrar isso do candidato porque não tem um registro de que foi pago. Então, o Balbino e Bruno, o que vocês orientam, por exemplo, o prestador de serviço a fazer, até mesmo para estar habilitado para, ao ser solicitado, né, que preste um serviço, o que ele precisa ter de imediato para que ele possa dizer o seguinte: olha, o meu serviço é muito bom, eu tenho aqui um currículo e tem também a forma que você vai ter de fazer a prestação de contas do serviço que você me pagar. O que o prestador precisa fazer? Balbino, pode responder, fica à vontade, eu complemento. O microfone, Balbino. Eu não entendi a pergunta. Eu sou um prestador de serviços da área de comunicação. E aí, uma campanha me procura, né, me pede meu currículo, me pede, né, assim, o que eu já fiz de serviço, qual é a minha experiência, e eu, ao apresentar o meu currículo, né, assim, o orçamento do serviço que eu vou prestar, eu já posso dizer também: olha, eu já tenho a forma, inclusive, de facilitar a sua prestação de contas, porque eu posso emitir uma nota fiscal. Eu não sei, o que eu tenho como prestador de serviço que ter pronto para que a prestação de contas seja concluída? Olha, na verdade é até simples demais. Por quê? Não é opção sua, você é obrigado. Você, enquanto pessoa jurídica, você tem que ter o seu contador, você tem que emitir as suas notas fiscais. Então, você não tem muita opção. E isso que você vai falar para a pessoa, talvez seja só para tranquilizar se ela não tiver experiência. Mas ela nem poderá te contratar como pessoa jurídica se você não tiver condições, a sua empresa não estiver legalizada, regularizada, para emitir essa nota fiscal. Ele pode, sim, te contratar como pessoa física, se for o caso da profissão. Não é impedimento, não. Tá? Não é obrigado ser pessoa jurídica se a pessoa física está permitida a fazer aquele serviço, a prestar o serviço. Mas aí é importante, amigos, a gente lembrar o seguinte, Balbino, ainda que os candidatos tenham um CNPJ transitório, porque ele tem uma data de início e data de fim, não são desobrigados a fazer o recolhimento de impostos. O dinheiro que você paga para um prestador de serviço, e aí, se for uma nota fiscal, ele vai reter aqueles impostos e pagar as guias de impostos. E se for pessoas físicas, também, dependendo do valor, incide, né, o imposto de renda. Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu em algumas campanhas. Nós tivemos candidatos que contrataram pessoas e fizeram o pagamento, tiveram as contas... Oi? Não é bem assim, não, porque, nesse caso, a campanha, para esse tipo de serviço, ela é equiparada à pessoa física. Tá? Então, não tem a retenção, por exemplo, um serviço prestado por um autônomo. Não tem a retenção do imposto. Eu estou dizendo em relação à pessoa declarar. Então, por exemplo, Isso. É aí que entra a confusão para o lado do prestador de serviço. Tá? Então, ou seja... Para o prestador, na hora dele fazer a declaração, ele vai ser tributado naquele valor que ele recebeu. Exatamente. Essa Por isso que a campanha é obrigada a fazer DIRF, que chama, é uma declaração anual, que antes de finalizar a campanha, os contadores são obrigados a enviar para informar os prestadores de serviço, principalmente pessoa física, principalmente pessoa jurídica, porque
Quando uma empresa de advocacia emite uma nota, ou de contabilidade, seja qual for, emite uma nota para a campanha, não vai reter o imposto, mas ela não é dispensada de pagar. Tá? Então, ela vai ter que pagar. E a campanha vai ter que informar que pagou para a pessoa física tal valores. Esses valores, sendo acima do limite permitido de isenção do imposto de renda, a pessoa física prestadora de serviço tem que fazer o recolhimento para a Receita Federal, tem que fazer o recolhimento da Previdência Social, tá? Então, muitas pessoas se esquecem disso e a gente, nos contratos que a gente sugere fazer, a gente procura ressaltar nesse contrato dessa obrigação do prestador de serviço. Então, na verdade, o próprio prestador de serviço tem que ficar atento a isso. Exatamente. Qual é Bruno, a forma para ele também? Oi? O melhor caminho é contratar um contador. Ô Bruno, eu só queria ressaltar uma coisa que nós estávamos falando sobre a doação estimada. Tá? Veja bem, não pode esquecer que a base, a avaliação, a estimativa, ela tem que ter. Então, se você vai calcular um valor de um automóvel que você vai ceder para a campanha, não pode ser qualquer valor. Você tem que ver esse carro, se ele fosse locado, as locadoras cobrariam quanto por ele? Eu tenho que locar com base nessa avaliação, não é eu colocar o valor por conta própria, não. Um valor de uma pessoa que vai doar o seu serviço para mim. O panfleteiro, que é meu amigo, vai fazer a doação de um serviço estimado dele para ele distribuir para mim na rua os meus santinhos. Então, o valor que nós vamos estimar para pagar a ele é o valor equivalente a que a gente pagaria para aquele que realmente efetuar o serviço, prestar o serviço. Tá? Então, precisa, tá, dessa prova. Isso parte daquele pressuposto aí da transparência nas contas, né, doutora Júlia? Isso não é uma novidade, já vem de mais tempo. Então, por exemplo, eu vou ter aqui um imóvel cedido para minha campanha, né? Um imóvel grande, com destaque na cidade. Aí a pessoa vai lá e coloca R$ 500 no imóvel. Vai chamar a atenção e vai ter problema. Exatamente. Então, inclusive, a gente até recomenda tentar demonstrar que o valor que a gente está colocando no contrato é um valor de mercado, né? Porque, na verdade, esse valor da doação estimada ele vai incidir no limite lá de gastos. Sim, sim. E nós estamos falando de campanhas pobres, hein? Que está todo mundo meio sem dinheiro. Então, não precisa ficar com medo de declarar de maneira correta, não, que tem margem, dá para fazer uma campanha com os limites estabelecidos, dá para fazer uma campanha bem tranquila, né, pessoal? Bom, está na hora de começar aqui a ser o chato, porque a live, o nosso webinar aqui foi muito rápido, né? Assim, já são 8 horas. Algumas perguntas que ainda não foram respondidas, inclusive estou recebendo reclamação aqui do Vander, que diz que tem 2 perguntas dele que não foram respondidas. Você pode me apontar aqui, Vander? É Wagner, né? Desculpa. Wagner, só conferir aqui no Q&A, só um minutinho. O partido, através de sua conta, pode custear, doar todos os gastos que os vereadores tiverem com suas campanhas, santinho, combustível, etc. Isso. Deixa eu ver se tem a outra aqui. Eu já vou responder nessa, Balbino. O partido pode fazer, sim. Pode fazer a campanha toda. Eu costumo dizer o seguinte, pessoal. Pensa para você ver. Eu tenho uma campanha e aí tem candidato a prefeito no município e aí preciso fazer doações estimadas. Por qual motivo eu vou fazer? Eu vou mandar o dinheiro que está na conta do candidato
para a conta do partido, para o partido pagar o material para voltar para outros candidatos. Tem que pensar a campanha, né? O melhor caminho para não ficar... Porque você tem a obrigação de fazer a prestação de conta do partido. Você tem a obrigação de fazer a prestação de conta do candidato. Dependendo da maneira como você transita, você tem um retrabalho também. Não quer dizer que o que é permitido é o melhor caminho. Passa pelo planejamento de campanha. É permitido, sim, mas para situações bem específicas. Se tiver o candidato majoritário, eu não aconselho, não. Ok, só pedir para o Wagner aparecer, conseguiu localizar qual é a segunda pergunta dele? Sei aqui, ó. No caso de o bem doado não estiver no nome do doador, este possuindo apenas procuração para tomar decisões sobre o bem, isso pode? Doutora, a bola está com a senhora, já responde aí. Eu costumo dizer o seguinte, o que pode é o proprietário fazer a doação. Agora, a senhora, como advogada, trata as exceções aí. Mas vamos ter que ver essa procuração, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa ver é se a procuração dá poderes para ele poder fazer isso, não é mesmo, André? Exatamente, né? Tem que ver se a procuração é por instrumento público, se ela está em vigor, quais são os termos, quais são os poderes que foram outorgados. Proibido, terminantemente proibido, não é. Mas é necessário, Wagner, você avaliar se está tudo correto do ponto de vista do direito civil, da parte civil da coisa, da procuração, da própria propriedade, etc. Se tiver tudo ok, se esse mandatário, se esse procurador efetivamente tiver poderes para isso, não é ilegal. Ok. O doutor Yuri também já tinha dado uma primeira resposta ali também para o Wagner. Espero que tenha respondido, Wagner. Se tiver alguma complementação aí, por favor, nos indique se ficou faltando alguma coisa. Do Kennedy aqui, é necessário o termo de cessão para os carros que fazem plotagem do vidro do carro? Ele está falando do Citru, né? Sim. Uhum. Eu, por excesso de zelo, acho que é sempre necessário a gente pegar uma autorização para que não... A gente lida principalmente com campanha no interior, né? Onde a gente sabe como que tudo acontece. Então, por excesso de zelo, eu gosto de ter uma autorização do proprietário do veículo autorizando a colocar o Citru. Na verdade, doutor, o Citru foi também uma novidade, porque em campanhas anteriores, doutor André, nós tínhamos a necessidade de fazer a identificação desses... funcionava como uma doação estimada. Assim, ainda tinha que isso era obrigatório. E aí, graças a Deus, né, isso foi abolido, mas eu também estou de acordo. Acredito que o ser humano muda de opinião muito fácil, principalmente em campanha. Já vai andar com material de campanha no veículo, pega ali uma autorização dele, você não tem problema jurídico. Contábil você não vai ter, não. O Wagner está fazendo uma outra pergunta aqui, que apareceu aqui no Q&A. No caso, só um minutinho. Doutora Júlia. Oi. O Balbino, o Wagner está perguntando assim, no caso do financiamento de gastos, nesse caso, nosso partido só vai concorrer à Casa de Vereadores? É o Wagner que está perguntando. Eu não sei se deu para entender a pergunta. Está no Q&A. No caso do financiamento de gastos, nosso partido só vai concorrer à Casa de Vereadores. Não sei se... Eu acho que ele deve estar falando que só deve ter chapa para vereadores, não deve ter chapa majoritária. Eu não entendi a pergunta dele, até tinha visto, mas depois, se ele puder formular, a gente responde. Ok. Eu vou... Só um instante, Hugo. Fala, pois não. Júlia. Diga, Balbino. Na sua opinião, se, por exemplo, para eu pôr o Citru, eu faço um videozinho da pessoa declarando, eu sou fulano de tal, estou autorizando, tal. Tem validade, né? Na minha opinião, sim. Inclusive, esse é um recurso que a gente usa na área de comunicação para a comprovação da cessão do direito de imagem, né? Então, exatamente.
Isso. Beleza. Passou tão rápido Foi muito rápido, passou Eu voando. acho que é um ponto que dá, um tema que dá para discutir bastante coisa, né? São muitos detalhes que a gente ficaria hora discutindo. Mas eu achei interessante que nós falamos muito sobre arrecadação e planejamento, ótimo. E os gastos de campanhas, eu hoje vou fazer um pedido especial aqui para o Hugo, que além do tradicional, né, a gente tem visto e aí continua permitido as questões, a contratação de material gráfico, citrus, bandeiras e santinhos, por aí vai. Mas essa eleição, pessoal, eu queria pedir realmente ao Hugo que desse uma palavra especial, porque a gente tem visto, e eu, como jovem também, sempre acreditei em redes sociais, em internet, eu acredito que nessas eleições a rede social ela não vem mais como complemento, ela pode decidir uma eleição. Então, já que a legislação permite que nós, enquanto dirigentes e candidatos, façamos o uso dessas ferramentas, eu queria que você, eu sei que o tempo é muito curto, mas que fizesse uma colocação a respeito dessa novidade, que eu acho que pode decidir, sim, uma eleição. Então, ok, eu agradeço a lembrança aí. De fato, nós já tivemos até um especialista aqui, né? Assim, o Anderson França, há 2 lives atrás, que foi um tema a qual o nosso webinar foi inteiramente dedicado, né? Que é essas novas formas aí, como essas questões do uso das redes sociais cresceram de importância, né? Mas eu queria lembrar uma coisa: se antes a gente, eu acho que sintetiza bem a situação, se antes a gente enxergava as redes sociais como complementares às formas tradicionais de campanha, né? Santinhos, citru, bandeira, né? Cartazes, pequenos cartazes, né? Na realidade, o que acontece hoje é o inverso. Não são mais as redes sociais que são complementares ao que era tradicional. Agora é o contrário, são os materiais que antes eram os materiais complementares, os chamados materiais tradicionais, que na realidade hoje tem uma função de complementar de alguma forma o trabalho que é feito pelas redes sociais, né? Nós estamos vendo aqui em Belo Horizonte a importância que está tendo para a ampliação do grau de conhecimento da nossa candidata Luísa Barreto, especialmente porque, na ausência do programa de televisão, ou mesmo na ausência de um tempo, né, considerável de televisão na comparação com o tempo que outros candidatos vão ter, então, se as redes sociais, até pela evolução delas, já eram importantes, no caso de algumas candidaturas, elas passam a ser fundamentais. E aí os outros tipos de material, né, esses que antes eram considerados os materiais, vamos dizer assim, principais, eles na realidade hoje são complementares ao trabalho nas redes sociais, né? Inclusive a campanha que conseguir estabelecer formatos de propaganda complementares para valer, né? Assim, você pensar numa ação que seja de alguma forma pelas redes sociais com complementação de alguma atividade de forma física, de forma presencial, com todas as restrições que a pandemia está impondo, eu acho que esse é sempre o melhor caminho, né? Então, é isso mesmo, Bruno, as redes sociais estão aí, vocês já nos explicaram por várias vezes como que tem sido a orientação que vocês têm dado do ponto de vista da prestação de contas, né? No caso das redes sociais, vocês me corrijam aí, até o momento pré-campanha, elas obrigatoriamente foram feitas com o gasto sendo coberto pelos candidatos no seu CPF, né? E a partir do momento em que as candidaturas estiverem registradas e conforme os nossos coordenadores administrativos, como o Bruno, como o Balbino, como o nosso amigo lá do Rio Grande do Sul disse, na realidade, a partir de agora, esse impulsionamento continua sendo possível, só que a partir de agora, com a prestação de contas sendo formalmente feita pela campanha, né? Então, já era possível antes, continua sendo possível com essa transformação aí da forma de prestar contas desse gasto aí, né?
É isso aí, Hugo. Eu te agradeço e o PSDB estadual é um exemplo disso, né? Nós estamos usando das ferramentas virtuais e a gente falou tanto de profissionais e aí te homenagear também, porque hoje o profissional de comunicação passou a ser, já era, né? Tinha uma importância grande na campanha, mas hoje tem muito mais, por diversos fatores, a pandemia, questões financeiras, limitação dos recursos, mas é o profissional que tem que ficar atento. Não é fácil encontrar no mercado, mas que ele faz essa ponte e traz resultados assim incríveis, né? Nós aqui no PSDB estadual estamos vivendo um novo momento. A gente viveu um período analógico e graças a vocês, sob sua coordenação, estamos aí surfando na onda do digital. Na realidade, campanha é um conjunto de pessoas, né? Estamos todos aqui trabalhando aqui no mesmo objetivo. Muitíssimo obrigado, Bruno. Você quer falar alguma coisa, Balbino? Isso. Eu só queria fazer uma ponderação, na verdade, tá? Porque existem, pelo que a gente ouviu dizer, alguns municípios que o juiz disse que vai contestar essa utilização pelo CPF, dessa divulgação em pré-campanha, do impulsionamento. Eu entendo que é possível, que pode, mas só estou alertando que quem fez a utilização do CPF na pessoa física, o cartão de crédito na pré-campanha, fique atento se ele for usar o mesmo perfil, que é o aconselhado, lógico, ele não perder aqueles impulsionamentos anteriores, que ele altere para o CNPJ, consulte o advogado dele, o que ele precisa guardar se for questionado, tá? Porque essa mudança de chave, na hora que ele sai do CPF, cartão de crédito, passa a ter que fazer um depósito com dinheiro, recurso da campanha, através de um boleto no CNPJ, ele tem que tomar as precauções para não ser pego de surpresas posteriormente, ok? Perfeito. Ok. Ô, gente, eu sou chato, né? Nós já estamos já com 8 horas e 11 minutos. A gente tem sempre procurado respeitar o nosso horário aqui, porque as pessoas se programam, né, para a hora de começar, para a hora de terminar. Na realidade, as pessoas já provavelmente, pela programação aí das suas agendas, já estão saindo do nosso webinar. Tivemos uma presença bastante significativa de muitas pessoas aqui, com um tema muito importante como esse. Queria lembrar a todos que na próxima terça-feira, dia 29, nós vamos ter a última live desse ciclo de lives do mês de setembro, em que abordamos praticamente, se não todos, pelo menos os mais importantes assuntos relacionados a todas as etapas da campanha eleitoral, tanto na pré-campanha, quanto agora na campanha propriamente dita. Ficando atento aí, eu estou aprendendo igual você, viu, Bruno? Cada vez que essas lives acontecem, a gente fica aprendendo aí com todos vocês, com os contadores, com os advogados. Dia 26 é o prazo limite para registro das candidaturas, não é isso? Então, não percam o prazo de registro, né, de estar em dia aí com as campanhas prontas para disputar o voto aí com toda a documentação prontinha. Bom, então, eu queria agradecer muito a presença de todos os assistentes, nossos participantes, nossos debatedores aqui, mais uma vez, essa eu acho que foi a que passou mais rápido de todas. Na hora que eu vi, já era 15 para as 8, apesar de ter tido um pequeno atraso no início, mas é o atraso regulamentar aí das nossas coisas mesmo. Mas eu, mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos, Bruno, Yuri, André, Júlia, Balbino. Dia 29, vamos ter a nossa última live desse ciclo, se Deus quiser, com uma belíssima participação aqui dos nossos dirigentes partidários para o lançamento, vamos dizer assim, oficial das campanhas do PSDB no estado inteiro. Então, até dia 29, terça-feira. Muito obrigado a todos, muito boa noite. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Obrigado. Boa noite. Boa noite.